Gibify American Gods, os deuses americanos. Gente, eu quando comecei este podcast, eu falei pra mim mesmo que não ia fazer contraindicações, porque eu não tenho prazer em fazer uma contraindicação, né? Eu queria mesmo esquecer dessa história e nunca mais revisitá-la, passar o gibi pra frente, etc, né? Mas, como forma de experimento, como forma de dar novos ares para o Gibify, eu vou fazer uma contraindicação que ela até já foi feita. Se você segue o canal do YouTube Gibisfera, eu já fiz uma resenha lá na live desses deuses americanos e falei os meus contrapontos e tal. No meu intuito, falei, nossa, não vou fazer no Gibify, vou aproveitar, então faço a contraindicação lá na live mesmo, né? Mas, pensando bem, por que não, né? É material pro podcast, então fica aqui imortalizado dentro do podcast. Então, né, também gostaria que ao final vocês dessem a sua opinião, pode comentar, vem falar comigo aonde você tiver o contato, né? E me diz se uma contraindicação em formato de podcast também ficou tão bacana quanto as nossas amadas leituras no Gibify. Mas vamos lá! Deuses americanos. Originalmente em prosa. Originalmente era um livro até fininho. Ficou muito famosinho na virada do século, né? Neil Gaiman já saiu do Sandman, né? Querendo novos ares, querendo ir para a literatura. Acho que todo escritor de quadrinho almeja um pouco ser alçado na literatura, né? Stan Lee tinha isso, entre outros. American Gods, junto com outros projetos de Neil Gaiman, tipo Stardust, Coraline, foram esses projetos do Neil Gaiman tentando se lançar no mercado literário, né? O American Gods, ele fica um pouquinho mais famoso no nosso lado nerd, principalmente para quem acompanhou, né, Sandman, né, que eu já tinha feito alguns comentários, né, que a ideia de deuses americanos já estava um pouco jogada lá em Sandman, principalmente no sentido dos deuses, né, que vão comungar com Morpheus, ou quando eles estão realmente conversando de como matar um deus, é sempre uma parada tipo, é só você esquecer o deus, ele perde poder. A gente até vê alguns deuses lá, tipo a Basta, né? A Basta, ela tava decrépita, porque não tem mais ninguém rezando por Basta, né? Ela tem que sobreviver de sacrifícios de gatinhos e seus ratos, né? Então, a ideia já estava lá. E o livro dos deuses americanos daí seria a realização completa de uma história nesse sentido, com algumas coisas a mais. Por exemplo, já que os deuses antigos estão morrendo, né? Sei lá, deuses gregos, deuses egípcios, deuses suméricos, deuses da Conchinchina estão morrendo porque ninguém mais acredita neles, né? O cristianismo tomou conta de tudo, né? Então logo o deus Yahvé seria um dos únicos que tá por aí serelepe saltitante. Mas Neil Gaiman, ele tem uma ideia. Por exemplo, que nós estaremos cultuando outros deuses meio que sem querer. Meio que indiretamente. Mas indiretamente dando poder para esses novos deuses. Esses deuses americanos. Eu explico. A ideia central partiu de pessoas reunidas na sua sala, vendo TV. Não se parece com um culto? Um culto, sei lá, uma novena dentro de casa, todo mundo rezando junto? Mas ao invés de um altar, é o televisor. Por isso, teria-se o deus da mídia, a deusa mídia, né? Que roga por essas mídias que a gente vê televisionadas, né? Teria também o deus da comunicação, né? Que seria o Sr. Word. Tem outra interpretação muito interessante que teria os deuses da estrada. Os acidentes na estrada, né? A gente roga por eles, a gente pede proteção nas estradas, né? Então a estrada seria um deus e os próprios acidentes seriam assim quase que sacrifícios humanos para estes deuses. Então teria o deus Road, o deus Street, né? Então teria essas interpretações do Neil Gaiman muito legais. Já que existem novos deuses, teria uma rixa entre os antigos deuses. A gente veria os velhos deuses tentando se virar, tentando alcançar algum poder para continuar vivo.
Por exemplo, teria a deusa sumérica... Ai, esqueci o nome dela. Mas seria uma deusa, um conceito de deusa até um pouco esquecido, né? Que seria da fertilidade, ou do prazer, né? Ou do amor, que realmente nas antiguidades era misto com a sexualidade, né? Então teria essa deusa sumérica onde elas teria templos onde aconteceriam orgias em seu nome, aconteceriam fornicações em seu nome, super comum nas antiguidades, né? E hoje não existe mais um troço desse. Logo, essa deusa estaria muito fraca, tentando poder de onde ela conseguisse. No caso do livro, essa deusa ela entra em aplicativos de namoro na internet, né? Nos anos 90 tinha já plataformas online para relacionamentos, né? Acho que aqui no Brasil, acho que o mais famoso é o Badoo, que ficou, né? Mas hoje em dia, né? Até a série de televisiva dos Deus Americanos adaptou isso para um Tinder da vida no celular, né? Onde você dá match, vai lá, transa um pouquinho, né? E como essa pessoa está cultuando, né, a pessoa realmente pelo prazer de estar ali, de dar um sexo no match, então essa deusa ganharia um pouco de poder o suficiente para ela ficar viva, né? Entre outros exemplos que eu não vou ficar citando todos aqui, né? Já que eu citei a série também, né, tem a série, ela dá um update em alguns conceitos que eu acho até interessante, mas a história segue pelo mesmo panorama. Shadow é um ex-presidiário que, ao sair de sua cela, ele descobre que sua esposa morreu, ou seja, ele está sem nada, sem esperança, sem esposa, e bem nesta hora um senhor vem para tentar empregá-lo em um road trip, para acompanhá-lo como segurança e capataz nessa road trip. Nessa jornada ele começa a ver essas coisas muito loucas que depois a gente vai se dar conta que são os novos deuses, os velhos deuses travando uma guerra. Uma guerra pela sobrevivência. Quem ficará? Os antigos deuses ou os novos deuses? Como se passa nos Estados Unidos, o Neil Gaiman ele gera uma série de mecanismos de como esses deuses vieram parar aqui. Talvez o meu favorito é o deus Anansi. Anansi é um deus africano de tribos sul-africanas que rogaria pelas histórias. Ele realmente sempre representado com uma aranha que tece as suas histórias dentro de suas teias, né? E tem outras interpretações, é claro, mas a mais famosinha seria essa. E ele veio junto com os escravos, minha gente. Escravos nas grandes navegações. Os escravos vinham rogando por Anansi, por sua libertação. E logo, o deus Anansi vem até a América por esse meio. Muito legal mesmo. Entre outros, né? Odin. Outros deuses já estavam aqui, né? São os deuses nativos americanos que tem muito atrelado aos povos nativos americanos, obviamente, né? Sem falar dos deuses egípcios que tiveram a superimigração para a América também. Todo mundo tá na América, né? Para ter essa guerra na América, então todo mundo teve que dar um jeito de aparecer nos Estados Unidos. Fechou? Beleza. Essa parte que eu lhes contei, talvez sejam as partes mais massas deste conto, as partes que mais empolgam, porque você tá nessa jornada e você fica, pô, mas quem que é esse Deus? Qual é desse cara? Por que o poder dele é assim? Por que ele tá fazendo? O que isso vai ajudar este Deus, sabe? Trata-se de um trabalho até um pouco investigativo, né? Para você sacar das mitologias antigas que o Neil Gaiman traz para as páginas desse gibizão. Deixa eu também falar uma coisa até legal, né? O gibi que eu estou resenhando, ele é desenhado por Scott Hampton e P. Craig Russell. O P. Craig Russell é um desenhista assim, super notório nas adaptações de Neil Gaiman, e aqui ele desenha as partes mais místicas. Quando esses deuses assumem sua forma mística e fantabulesca, é o P. Craig Russell que vai assumir esses desenhos. O restante, as comuns, as viagens, é feita pelo Scott Hampton. Ambos já desenharam o Hellboy, tá? Um adendo aí. Mas, enfim. Depois disso, minha gente, a história ganha contornos que eu não gosto. Não gosto mesmo. Aqui no Brasil, eles foram publicados em 2 volumes. O volume 1 e o volume 2 pela Script Editora. E o terceiro volume ainda inédito no Brasil, e muito provavelmente continuará inédito no Brasil, eu tive que importar da Dark Horse. Então eu tenho o terceiro volume aqui em inglês e eu li a história completa.
Então, pra chegar, né, assim, o que eu não gosto é que o Shadow, o personagem principal, uma hora ele tem que meio que se esconder, né? Porque esses deuses novos querem, né, dar uma sacaneada nos deuses antigos. Por isso, ele fica isolado por um tempo numa cidadezinha, tendo relações com outros humanos normais, conversando sobre a vida e o que fazer com isso, bababá. Logo, minha gente, isso ocorre no segundo volume e é quase que o segundo volume inteiro. O que foi muito chato. Foi muito chato mesmo. Porque você tá investido nessa jornada de deuses e você quer ver alguma coisa fantástica. Eu não queria ver o personagem principal conversando com outras pessoas normais. E quando aparecia outros deuses, parece que eles só queriam conversar também. Ninguém queria atacar um raio, ninguém queria tocar o cacete como eu queria ver entre os deuses, sabe? Então, essa leitura pra mim ficou muito, mas muito cansativo. Tanto que, sim, vai ocorrer a luta no capítulo final, no volume 3. É, de certa maneira, até bacaninha, mas aparece muito pouco. É claramente o Neil Gaiman não queria se aprofundar nessas batalhas. Ele queria se ficar totalmente imerso no desenvolvimento do personagem principal, que era o Shadow. O que ficou muito chato. Ficou cansativo e ficou repetitivo. Muitas vezes do parte do gibi eu quis até parar e ler outra coisa para ver se eu me alegrava ou me animava melhor. Então, se eu fosse resumir em algumas frases, seria que as ideias aqui são alucinantes. As ideias aqui são totalmente inventivas. Mas a narrativa do Neil Gaiman aqui foi muito, mas muito precária. Lembrando que é um livro, né? Eu acho que talvez no livro eu até me mataria antes do livro terminar, porque eu li em gibi, ou seja, eu tinha o auxílio de noções de desenho, né? Pra ver se dava um up na história, mas nem assim. Também tenho que dar um hat out para Glenn Fabry, que desenhou capas maravilhosas para todas as edições desta saga, né? Mas eu acho que é isso que eu queria falar de Deuses Americanos. Eu realmente não indico a leitura, mas eu queria ainda, né, dar o highlights para as partes boas, né? Talvez alguém não se importe desse ritmo super lento da história, né? E visto que tem deuses tendo relações que a gente nunca viu em outra obra, talvez a pessoa até se empolgue, né? E a minha contraindicação vire a indicação para alguém aí que está me ouvindo. Se você é uma dessas pessoas, né, fique sabendo que aqui no Brasil você vai achar 2 volumes, né, dos 2 primeiros arcos, e o terceiro, muito provavelmente você vai ter que importar ou pegar de alguém que aí também não tenha gostado e esteja vendendo em inglês ou qualquer outra língua. Mas eu acho que era isso que eu tinha que falar. Lembrando que essas edições estão assim por dias contados, né? O Neil Gaiman se embrenhou em casos judiciais extremamente complicados e muito provavelmente ninguém vai querer republicar mais nada do Neil Gaiman, principalmente as obras meio duvidosas que nem American Gods. Mas é isso que eu tinha pra falar. Gente, por favor, compartilhem. Eu estou errado? Vocês amaram Deuses Americanos? Fala pra mim. A gente se vê numa próxima. Valeu.